Olá, companheiros. Que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa aproveitar esses breves momentos de reflexão para entender um pouco mais do Evangelho do Cristo, que é o roteiro que precisamos seguir para atingirmos a tão sonhada e esperada felicidade. Nós vamos falar hoje do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do item 1 ao item 3. E o item 1 começa com o interrogatório de Pilatos a Jesus, em que ele diz: Pilatos pergunta a Jesus: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Cabe aí uma observação. Quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, porque as escrituras já muito registravam a vinda do Messias, que ia resgatar o povo judeu do domínio que até então sofria de todos os povos que dominavam o mundo. Assim foi com os faraós, depois os romanos e por aí vai. Então era esperada a chegada do Messias. Então quando Jesus chega, né, e que todo mundo sabia que ele era o Messias que deveria ser enviado, e Pilatos também pergunta isso a ele: mas você é o rei dos judeus? Então ele fala assim: meu reino não é deste mundo. Então vai aí, Jesus já começa a dizer que aquele Messias que eles estavam esperando era ele, mas não para resolver as questões imediatas que o mundo esperava que fossem resolvidas por esse Messias. Ele fala: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, ou seja, estivesse ligado às coisas materiais, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então Jesus se refere a dois reinos. Um que era o reino material, o reino da sociedade dominante, né? E que esse não era o reino dele, mas ele fala que o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, o reino dele ainda iria se instalar em algum momento. Então Pilatos retrucou: És, pois, rei? Pilatos nem disse: mas você é rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está registrado em João, capítulo 18, versículo 33 e 36 e 37. Aí Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, né? E Pilatos está preocupado porque Jesus tinha um grande número de seguidores e que se unissem, que se juntassem, se reunissem em torno de Jesus, poderia causar uma convulsão social. Mas Jesus, de uma certa forma, o tranquilizou: meu reino não é deste mundo. Se fosse, a minha gente teria combatido e não cairia em mãos de judeus, né? Mas ele falou: meu reino ainda não é aqui. Então Pilatos deve ter respirado um pouco mais aliviado. Mas Jesus fala assim: meu reino ainda não é aqui. Então ele coloca uma ideia de que o reino dele ainda iria se instalar em algum momento. E ele fala: eu não vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Então o reino de Jesus é o reino da verdade. Que verdade seria essa? Seria o seu evangelho, né? O seu roteiro de que ele deixaria para a humanidade. Isso aí seria a verdade, o seu evangelho. E nós ficamos pensando, já que o detalhe o nosso estudo é a vida futura, se nós tirássemos a vida futura de toda a doutrina de Jesus, ela perderia todo o sentido. Porque ele fala as bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem porque serão consolados. Mas quando? Porque se os judeus eles eram os cristãos, melhor dizendo, quando iniciavam cedo a sua conversão ao cristianismo, não chegavam à velhice, porque eram sacrificados antes. Então, quando é que seriam consolados? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque um dia obterão justiça, obterão um julgamento justo. Mas quando? Se a justiça julgava de acordo com o parecer da sociedade à época, que perseguia todos os cristãos. Então, se tirássemos todo o germe da vida futura dos ensinamentos de Jesus, todo o ensinamento de Jesus estaria sem nenhum sentido. E Kardec coloca que, muito sabiamente, ele coloca que esse dogma, portanto, ou seja, a vida futura,
deve ser tido como o eixo do ensinamento do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então ele coloca a vida futura como um dos primeiros pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele explica o porquê. Ele diz que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Ou seja, nós temos que partir sempre da vida futura daí para frente. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Se nós não entendemos que existe uma vida futura, todo o ensinamento, toda a compreensão da lei de Deus fica comprometida. Como é que nós vamos entender as anomalias que acontecem no mundo? Quantas pessoas renascem sobre o signo da deficiência, da limitação física, psicológica, sobre o signo da pobreza, da miséria, que fizeram para merecer tudo isso? Quando é que serão, de alguma forma, ressarcidos e recompensados por toda essa vida de sacrifício? Logicamente, numa vida futura. E daí vem justificar a doutrina de Jesus, que não coloca nesse mundo apenas como um momento principal, mas apenas como um momento de transição para uma vida mais feliz ou mais infeliz, de acordo com o andamento que demos à nossa encarnação. E nós espíritas sabemos disso, não é novidade para nós. As outras religiões também sabem que existe uma vida futura. No entanto, há divergências como será essa vida futura. Alguns ensaiam o ensinamento dizendo que nós dormiremos o sono eterno até que chegue o dia do julgamento final. Outros dizem que nós seremos julgados de acordo com os nossos atos, ou para o bem ou para o mal, e iremos para o inferno ou para o céu de acordo com o aproveitamento que fizemos, ou faremos um estágio numa situação transitória, depois sendo decidida a nossa sorte. A doutrina espírita nos diz que a vida futura, né, começa a ser redesenhada agora na nossa encarnação, e numa vida futura teremos um desencarne tranquilo ou intranquilo, iremos para uma morada tranquila ou intranquila, e de qualquer forma retornaremos para uma outra vida, para a continuação da nossa vida. Não é novidade para cada um de nós. Mas o mais importante que fica para nós é que a vida futura é o ponto principal que Kardec coloca aqui para nós, sem que o conhecimento e entendimento dessa vida futura, a aceitação desse princípio, compromete todo o ensinamento de Jesus, além do que nos impossibilita da compreensão correta das leis de Deus. Como Deus agiria sendo bom com um ou ruim para o outro, no nosso parecer? Por que eu sofro enquanto aquele cidadão não tem nenhum sofrimento? Só benesses. De alguma forma eu vou ser ressarcido ou vou ser compensado de alguma forma? Logicamente que seremos. Podemos até relembrar aqui o caso do pobre do Lázaro. Quando Lázaro, que era um mendigo que vivia à porta de um rico, e o Lázaro se alimentava dos restos de comida que o rico jogava aos cachorros, e Lázaro ia então disputar com os cachorros as migalhas que ele jogava para que os cães se alimentassem. E depois, ao desencarnarem, Lázaro foi para uma condição melhor, e o rico, que era coberto de púrpura e de ouro aqui no plano físico, chegou ao plano espiritual numa situação de miséria espiritual. Então ele pergunta: por que eu fui nobre na terra e tenho esse destino, enquanto Lázaro, que era um pobre, que mal tinha onde cair, é venturoso nesse mundo? Então os espíritos falam para ele, né? No caso, na Bíblia fala que o Senhor disse para ele: olha, você, enquanto esteve na terra, gozou de todas as beatitudes, enquanto Lázaro sofreu todas as humilhações, todas as privações, sem reclamar, sem murmurar, né, de maneira heróica, estoica, então fazendo por merecer agora as consolações que não teve lá no plano físico. Isso aí é a vida futura, né? É saber que a nossa vida não começa agora e não termina daqui a pouco. Pelo contrário, sofreremos um período de interrupção, mas continuaremos vivos para sempre, na eternidade, até que se nos dê uma nova chance de continuar a nossa jornada. Então, o mais importante para nós, é todo cristão, ter consciência que a vida nunca termina, nunca se extingue. Pelo contrário, é contínua e eterna para sempre. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre.